frente. Então, se Ele assim deixou que eu trouxesse a palavra hoje, é porque Ele tem já uma confiança, né, no que eu tenho aprendido, no que eu tenho transmitido para Ele. Senão, assim, acredito que Ele não deixaria. E eu agradeço por Ele, né, pela oportunidade, e agradeço aos irmãos aí pela paciência que os irmãos sempre têm tido, né, sabendo que eu estou começando no ministério, estou aprendendo, mas sempre buscando direção no Senhor, no que eu devo trazer, né, num momento como esse, importante, no qual cada um saiu do seu lar, não para ouvir o Doni falar, não para ouvir o Doni trazer alguma coisa de teologia lá do seminário, mas para ouvir aquilo que Deus tem colocado no meu coração e que eu possa transmitir para os irmãos. E a minha mensagem, como a Maria gosta já de colocar lá, já vou deixar o tema, para Maria é assim: qual tem sido a sua adoração? Interrogação. Qual tem sido a sua adoração? Qual tem sido a nossa adoração? Qual tem sido a minha adoração? Qual tem sido a sua adoração? É o louvor? É a oração? É o jejum? Como você tem adorado a Deus? Né? Essa é a ideia dessa indagação. Qual tem sido a sua adoração? Louvor? Pregação, de repente, da palavra? De repente, jejuar, orar pelo próximo? Ofertar? Qual tem sido a sua adoração? A Bíblia, em João 4,24, vai dizer que Deus, Ele é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Então, dentro dessa ideia de nós adorarmos a Deus em Espírito e em verdade, eu vou trazer uma frase, não uma frase, um pequeno texto aqui de John Wesley, teólogo missionário, e eu achei interessante, né? Estava buscando alguma coisa no sentido aqui para fazer uma introdução, e eu achei muito bacana a colocação dele dentro desse sentido de Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. E o tema é: qual tem sido a sua adoração? E John Wesley, ele diz assim, não apenas distante do corpo e de todas as propriedades dele, mas também longe de todas, próximo de todas as, próximo de todas as perfeições espirituais, poder, sabedoria, amor e santidade. A nossa adoração deve ser adequada à sua natureza. Devemos adorá-lo com um culto verdadeiramente espiritual, da fé, do amor, da santidade, animando todos os nossos temperamentos, pensamentos, palavras e ações. Vou repetir só o último parágrafo aqui, que é a parte interessante. Nossa adoração deve ser adequada à sua natureza. Devemos adorá-lo com um culto verdadeiramente espiritual da fé, do amor, da santidade, animando todos os nossos temperamentos, pensamentos, palavras e ações. Qual tem sido a sua adoração? Eu vou inculcar isso na mente dos irmãos, para que os irmãos reflitam quando saírem daqui, qual tem sido a nossa adoração, e que no término da mensagem eu possa explanar qual deve e qual é a adoração que Deus espera de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 10. Lucas 10, de 30 a 37. Javier,
consegue deixar programado para mim aí 1 Pedro 2, 9? Deixa aí, quando eu pedir você solta aqui. Você vai falar. Não tem a Bíblia aí? Na próxima vez, então, você baixa a Bíblia e deixa ela engatilhada para nós, tá bom? É que não, no outro notebook tem, né? Que eu sei. Esse daí, acho que não. Não, mas eu iria usar. Estou brincando, meu irmão. Brincadeira. Irmãos, vamos lá, Lucas 10. Vamos estar lendo do 30 ao 37. Vou ler, os irmãos podem estar me acompanhando. É assim. E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois espancaram e foram embora, deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo, passou de longe. De igual modo também, um levita chegou àquele lugar e, quando viu, passou de longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho e, pondo sobre as suas próprias montarias, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar, te pagarei tudo que gastar a mais. E aí, qual desses 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus e Deus do Pai, bendito e louvado Deus, que a tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, possa, Deus, transbordar nos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos ser, ó Deus, ali um praticante da mesma, Pai, porque de nada adianta nós ouvirmos, entendermos e não praticarmos, ó Deus. Senhor, ó Deus, assim como já tem falado no meu coração durante a semana, que possa, ó Deus, agora eu ter sabedoria vinda do Teu Santo Espírito para transmitir para os meus irmãos aquilo que o Senhor quer. Eu te peço, eu oro, eu agradeço, Papai, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual tem sido a sua adoração a Deus? Qual tem sido a sua adoração? É voltar de novo, é louvor? É pregar a palavra? É evangelizar? É jejuar? É ofertar? Qual tem sido a sua adoração? Jesus aqui aplicou uma parábola que nós acabamos de ler. Mas para nós entendermos essa parábola, eu vou falar o contexto dessa parábola. E ali nós vamos ver no contexto da parábola que um doutor da lei perguntou ali para Jesus o que ele tinha que fazer para ter a vida eterna, o que ele tinha que fazer para ir morar no céu, o que ele tinha que fazer para ser salvo. Vamos atualizar aí a informação, não é atualizar a Bíblia, para nós entendermos o que ele deveria fazer. E olha que interessante, um doutor da lei perguntando isso para Jesus. Essa pergunta é tanto capciosa, é tanto tendenciosa, porque se ele é um doutor da lei, ele entende da lei. Por que ele está fazendo uma pergunta para Jesus sobre o que ele tem que fazer? Você não entende da lei? Então Jesus fala para ele o que diz a lei e como você a interpreta. Mas antes dessa ideia, eu queria focar uma coisa aqui, que eu até anotei aqui para não esquecer. Irmãos, uma vez, quando eu comecei a vir para a igreja, uma certa senhora, vou chamar ela de senhora, mas com todo respeito, chamada Maria Monteiro. Irmãos, eu fiz uma pergunta para ela e ela me respondeu com outra pergunta. E eu estava chegando na igreja, né, não tinha conhecimento bíblico, falei: irmã, somos todos. Responde uma pergunta com outra pergunta. Ela
repente não vai lembrar disso, porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece não. Eu lembro muito bem disso, eu tirei isso. Aí ela falou assim, Tony, Jesus respondia as perguntas com outra pergunta. Ele é tolo. Eu fiquei assim. Eu estou chegando na igreja agora, eu não conheço de Bíblia ainda, então fiquei na minha e fui pesquisar, e realmente Jesus, ele usa essa estratégia, e aí dentro desse contexto aqui nós vamos ver bem isso, e a Maria me deu uma lição, né, naquela época, depois eu aprendi, não chamei ninguém de tolo, como me fazer. Então Jesus, ele fez isso aqui, ele falou para o doutor da lei, o que diz a lei, e como você interpreta? Fez uma outra pergunta. Ele falou, bom, a lei está dizendo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com nossa força, com nosso entendimento, com nossos pensamentos, e com tudo que tiver que ser, devemos ter Deus em primeiro lugar, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha só, eu vou tentar transmitir a fisionomia. Então, você quer mais o que? Você acabou de responder a sua pergunta. O que você tem que fazer para ir para o céu? Ame Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, todo o seu coração, e o seu próximo como a si mesmo. Jesus não falou isso, mas eu diria, mas que pergunta boba. Você acabou de responder, você mesmo sabe. E aí, irmão, no contexto da história, vai dizer que esse doutor da lei, ele fez uma outra pergunta para se desculpar, assim, dessa pergunta que ele disse. Vocês sabem quando você faz uma pergunta boba e alguém responde, é óbvio que é isso. Aí você, não, é assim, eu não quis perguntar isso, eu queria perguntar isso. E você faz uma outra pergunta para disfarçar que você fez uma pergunta muito boba. A resposta é óbvia. Aí esse doutor da lei fez uma outra pergunta, não é bem isso. Eu quero dizer assim, quem é o meu próximo? E Jesus aplica esta parábola que nós acabamos de ler. Então, só para nós entender esse contexto que foi aplicado essa parábola, um doutor da lei interrogando Jesus Cristo sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus, é óbvio que você sabe, responda você mesmo. Ele respondeu, então, vai e faça isso. E Jesus começou então a desenrolar essa parábola, lembrando, irmãos, que esse doutor da lei, os judeus, eles criam que o céu é um lugar para eles, é um lugar reservado para eles. Eles são o povo prometido, o povo que iria herdar, os filhos de Abraão. Então, quando Jesus trouxe o Evangelho, a graça, demonstrando que iria ser alcançado para todos, eles não aceitavam isso. Só para vocês entenderem o contexto ali dessa pergunta capciosa, né? A intenção era que Jesus falasse alguma coisa para poder incriminar Jesus. Ele sabia muito bem, mas na mentalidade dele, somente o povo judeu é que iria herdar o reino, o céu, a vida eterna. Então Jesus, ele vai aplicar essa parábola que nós acabamos de ler, que se chama a parábola do bom samaritano. Não sei se o título de vocês também se encontra dessa forma, mas a parábola é o bom samaritano. Quando vocês ouviram aquele ditado popular, né, que alguém me ajudou, foi um bom samaritano que apareceu, me ajudou, vem daí a ideia, o conceito. Então, só para nós entender a parábola, meus irmãos, um homem vinha descendo, ele ia de Jericó, ele vinha de Jerusalém para Jericó. Entendam ali, né, dá para a gente imaginar uma estrada meio que deserta, meio que sem tanto movimento, e nessa ida dessa pessoa, aparece ali salteadores, aparece ali pessoas maldosas, que o roubam, não só roubam, mas o espancam, e deixam ele, Jesus escolhe pela parábola, quase morto, deixa ele a ponto ali. Pensa quando você vê uma pessoa que você olha, meu, isso aí morreu, e aquela pessoa ainda não morreu, ainda tem um pouco de vida, ainda dá para sobreviver. E dentro dessa parábola, Jesus vai colocar algumas pessoas que passaram por esse indivíduo que precisava de uma ajuda. Vamos ver o versículo 31. Vamos acompanhar comigo. Por um acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, o vendo, passou de longe.
Irmãos, para nós compreendermos bem essa parábola, o sacerdote, ele era um ministro religioso da época, que ele cuidava dos sacrifícios. Ele fazia o sacrifício para Deus, em nome do povo. Olha só que interessante. Então era uma pessoa de grande importância no meio religioso. O sacerdote, ele fazia expiação do pecado pelo povo. Então o sacerdote era alguém escolhido por Deus, específico para aquela obra. Era alguém ali, tinha que ser pessoa destinada para aquilo, que no caso, se nós vemos na Bíblia, os descendentes de Arão, eram as pessoas que eram escolhidas para o sacerdócio. Então nós podemos ver ali na parábola de Jesus um sacerdote, um servo de Deus, um homem que se comunicava com Deus para levar para fazer o sacrifício em nome do povo. Então ele era o elo, ele era a ligação entre Deus e o povo, podemos imaginar dessa forma tranquilamente. Ele que fazia a ligação entre o povo e Deus, um homem temente, um homem reservado, preservado, guardado para tal ofício do sacerdócio. Podemos dizer que é um homem de Deus, é um servo de Deus, um trabalhador da obra. Eu pedi para o irmão colocar, ele não colocou, então vamos, marque onde nós estamos no texto. Melhor ainda, irmãos, não mexam na Bíblia. Eu vou pedir para o meu irmão, Adelmo. Irmão, 1 Pedro, abre para mim, por favor. O irmão tem uma voz muito boa, vai ajudar. Se os irmãos não quiserem só um versículo que nós vamos ler, podem ficar no texto aqui. 1 Pedro 2, versículo 9. Então, irmãos, assim que o irmão achar, o irmão me avisa. Nós podemos ver, dentro daquela pessoa que passava, um sacerdote, um servo de Deus, um homem trabalhador da obra, um homem importante na obra de Deus. Achou, meu irmão? 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, meu irmão. Irmãos, fazendo um link do antigo para o novo, daquela época para hoje, nós vemos bem claro que quando Jesus ele morreu e ressuscitou, o véu foi rasgado, todos conhecem essa história, e ali nós não precisamos mais do sacerdote para fazer o sacrifício. E a Bíblia deixa para nós, o irmão assim leu, que nós somos os sacerdotes. Nós somos o povo escolhido. Nós somos a geração eleita. Somos os sacerdotes do Senhor. Então nós podemos fazer esse link, esse paralelo do sacerdote com a gente, tranquilamente. Nós não trabalhamos na obra? Não é nós que ligamos o ímpio com Deus? Não é nós, povo escolhido? Não é nós que Deus ouve as nossas orações? Deus é santo. E para se achegar a Deus é só através do sacrifício de Jesus. E nós temos essa liberdade através de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Então nós podemos ligar tranquilamente o Antigo Testamento com hoje, nós sendo o sacerdote. E voltando lá para a parábola, aquela pessoa que deveria ser o comunicador, deveria ser um influenciador, deveria ser a pessoa que deveria dar ali, vamos dizer, exemplo de um servo de Deus, do amor de Deus. A Bíblia fala na parábola que Jesus conta que ele passou de lado. Ele viu o homem caído e passou de lado. E aí eu coloco para nós: qual tem sido a sua adoração? Qual tem sido a minha adoração? Qual tem sido a nossa adoração? Somos sacerdotes? Somos. Trabalhamos na obra? Trabalhamos na obra. Somos servos de Deus? Somos servos de Deus. E quando nós vemos o necessitado, nós passamos de lado? Qual tem sido a sua adoração? É só trabalhar na obra? Limitamos a nossa adoração a 4 paredes? Limitamos a nossa adoração a um templo?
Vamos construir um bem bonito ali. Vamos limitar a nossa adoração ao templo? Só lá dentro ou só aqui? Saindo dessa porta para fora, nós já podemos dizer: fizemos a nossa parte, ufa, já fiz a minha adoração. Agora é só esperar as bênçãos cair, porque a minha parte eu já fiz. Que venha segunda-feira abençoada. Será que é assim a nossa adoração? Vir para a igreja e adorar a Deus? Não estou dizendo que isso não é adoração, mas será que nós limitamos a nossa adoração a vir à igreja e adorar a Deus? E no percurso, Deus colocando tantas oportunidades para você adorá-lo, e nós passamos de lado, nós passamos despercebido, nós passamos muitas vezes com pressa, porque nós temos que chegar aqui a tempo para adorar, temos que cantar, temos que louvar, temos que ouvir o pregador falar. Tantas pessoas precisando ouvir do Evangelho, tantas pessoas precisando de uma ajuda, literalmente uma ajuda. Jesus deixou bem claro nessa parábola que aquela pessoa precisava não de uma oração, não de um Deus te ajude. Ele precisava de uma ajuda literal. Qual tem sido a nossa adoração? Nós temos limitado a nossa adoração? Versículo 32 diz assim: de igual modo, também um levita chegou àquele lugar, e quando viu, passou longe, passou de lado, passou de banda. O levita, meus irmãos, era israelita da tribo de Levi, por isso ele era um levita, ele era descendente da tribo de Levi. Ele cuidava literalmente da arrumação do templo. Naquela época tinha o sacrifício que o sacerdote fazia, mas para aquele sacrifício tinha toda uma arrumação, tinha todo um preparo, e dentro desse preparo tinha sujeira, tinha que organizar, tinha sujeira dos animais. Então os levitas cuidavam dessa arrumação. Mas também os levitas são muito conhecidos por cuidar da parte musical daquela época, né? Nós vemos até algumas pessoas se considerando levitas por essa condição de cantor, né? De cuidar da parte da música e tudo mais. Então eu vou entender o levita como um cantor, como alguém que canta, como alguém que gosta da adoração, de louvar. Mas aí eu fico imaginando, meus irmãos, eu trabalhei isso na minha mente a semana toda, indo trabalhar e pensando, o levita indo: quero ser usado da maneira que te agrada. Aí de repente um barulho: me ajuda. Que isso? Uma pessoa, você está vivo? Ai, tem um ladrão me roubou. Ladrão? Sai fora! E foi embora o levita. Ele que é da adoração, ele que louva, ele que canta a Deus, né? A parábola diz que ele viu a cena dele, ele viu o necessitado e perna para quem te quer, que nem diz o ditado. Qual tem sido a nossa adoração? Nossa adoração tem se limitado a cantar, a ouvir a música gospel, que é muito boa? Tem se limitado a estar aqui na frente louvando a Deus, o que também é muito bom? Tem se limitado a estar no banco louvando a Deus? Somos levitas. Por que não? Nós adoramos a Deus através do louvor. Somos levitas. Mas nós limitamos a nossa adoração ao louvor? A música gospel? Qual tem sido a sua adoração? Será que a nossa adoração ela tem se limitado somente aqui na igreja? Somente na hora que você está dentro do seu carro, que você toca um louvorzão lá bem alto, bem legal, bem gostoso, e vai ouvindo ele, muito bom, e você vai adorando a Deus, e aí Deus coloca situações na sua vida para você adorá-lo em espírito e em verdade, mas você está muito ocupado porque o louvor é muito legal, o louvor é muito bacana, porque eu estou louvando, estou adorando, não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que nós não devemos, mas qual tem sido a sua adoração? Você limitou ela? Você acha que você cantar
Você já adorou a Deus? Você veio, nós viemos aqui hoje, já cantamos belos louvores aqui, já fizemos a nossa parte? Quando nós saímos daqui, acabou? Ou nós podemos sair cantarolando, como um levita, mas alguém precisando? Deixa eu ir rápido aqui, porque os ladrões estão na área aqui. Qual tem sido a sua adoração? Nós adoramos a Deus com as nossas atitudes, com os nossos atos, com a nossa vida, com os nossos bens? Irmãos, muitos pedem bênção a Deus, e eu tranquilamente vou falar isso, que não vai adiantar você pedir bênção a Deus, se a bênção que você está pedindo é para alimentar o seu próprio ego, é para você se engrandecer, é para você se esbaldar com tantas bênçãos na sua vida. Se a sua bênção que você está pedindo, eu estou falando financeiro, tá? Nós pedimos bênção espiritual, saúde, mas eu estou falando financeiro. Enquanto você não tiver na sua mente que a bênção que o Senhor vai te dar é para glorificar o nome dEle, ajudando ao próximo, ajudando ao seu irmão, pode esperar sentado, que essa bênção vai demorar. Enquanto você pede para Deus um carro, porque você quer um carro mais bonito que tiver, porque você quer um carro, você tem que mostrar que você tem um carro. Não é um exemplo, um carro, tá? Mas quando você tiver no seu coração que esse carro vai ser bênção na sua vida, para você usar ele na vida dos seus irmãos, na vida do seu próximo, na vida dos que necessitam. Quantas pessoas vendo alguém precisando ir para o hospital, mas eu não vou tirar o meu carro da garagem e colocar essa pessoa ensanguentada dentro do meu carro? Você está maluco? Pega um Uber, se vire, chama o SAMU. Eu não vou fazer isso. Mas essa bênção aqui foi Deus que me deu. Qual tem sido a sua adoração? Qual tem sido a nossa adoração? É em palavras ou é em atitudes? Eu espero estar conseguindo transmitir a mensagem para os irmãos, que a adoração em espírito e em verdade que Deus quer, ela não se limita somente a quatro paredes, ela não se limita somente a você cantar louvor, ela não se limita somente a você orar, não se limita somente a você ouvir a palavra. Isso você faz na sua casa, meu irmão. Você pode na sua casa ouvir a palavra, você pega a Bíblia e lê, você pode orar, se ajoelha e ora, você pode cantar, liga o som lá, melhor som, que vai ser melhor do que aquele, porque vai ser um som profissional, com toda... Faz na sua casa, adoração então. A adoração daqui, que nós viemos fazer, ela tem que ser em espírito e em verdade, em comunhão, uns com os outros, ajudando aqueles que estão lá fora, que não conhecem a graça misericordiosa de Jesus. Porque se hoje você está aí, se hoje eu estou aqui, se hoje nós somos salvos, é porque alguém falou do Evangelho para nós. Você não acordou de repente, Jesus, eu aceito. Não, alguém falou do Evangelho. Alguém demonstrou compaixão por você, alguém demonstrou amor por você. E você falou, que amor é esse? Da onde que veio esse amor? Esse amor é Jesus, meu. Só podia ser, porque humano não é. Não é um amor humano. Isso que você transmitiu para mim é o amor de Jesus. E aí você aceitou, você entendeu, através do Espírito Santo que te moveu, que nós devemos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Meus irmãos, versículo 23. Desculpa, 33. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão. Já estou caminhando para o final, espero estar conseguindo completar a jornada de transmitir a mensagem. Quem era o samaritano? Quem era o samaritano? Grupo religioso, totalmente oposição dos judeus. Não gostavam, os judeus não gostavam dele, né? O tratavam como cachorros, como imundos. Os samaritanos, eles tinham uma rincha muito grande, porque o que acontece? Os samaritanos, eles juntavam o judaísmo
com outras crenças. Ele fazia uma espécie de misticismo. Juntava um pouco daqui, Deus, o seu Deus é bom. Mas nós também adoramos esse daqui, nós também fazemos isso daqui. Então os judeus tinham muita raiva deles, porque não era uma adoração genuína, uma adoração pura a Deus, porque envolvia outras crenças. Uma das maiores, isso serve aqui mais como história para nós sabermos, mas uma das rinchas que tinha entre os judeus e os samaritanos era o lugar onde deveria se adorar a Deus. Qual lugar? Os judeus falavam, é no templo de Jerusalém. O único lugar que Deus se manifesta é no templo de Jerusalém. Quer adorar a Deus? Ele está no templo de Jerusalém. E aí os samaritanos falam, não, é no monte Gerizim. Deus está lá, no nosso monte, o monte que fica em Samaria, não no templo que fica em Jerusalém. Então tinha um conflito muito grande por causa disso. E nós vamos ver esse conflito, irmãos. Nós estamos em Lucas. Passa um pouquinho para frente, vai para João, Mateus, Marcos, Lucas, vai para o outro evangelho de João, João 4, 24, do 21 ao 24. Eu já estou finalizando, tá bom, irmãos? João 4, do 21 ao 24. Diz assim: então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim, a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Desculpa. Deixa eu aproveitar a leitura. Pastor, esse não está aqui, minha boca não cola. Quando ele está ali, minha boca fica toda colada, de nervoso. Então diz assim, eu vou voltar de novo, no 21. Então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim, a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorai ao que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, no Espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus, Ele é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então eu tenho aqui para falar para os irmãos, que não é em Gerizim, não é em Jerusalém, não é no templo de Salomão, aquele lá da Celso Garcia, no Brás, não é na IBVP que Deus está. Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Muito foi dito aqui, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, Deus está presente. Deus está aqui, sim, Deus é onipresente. Mas nós não devemos limitar a Deus, achar que Ele é nosso Deus. Ele está aqui dentro, então, irmãos, voltem domingo que vem para adorar o nosso Deus aqui. Isso é idolatria, tá? Isso é idolatria. O nosso Deus, Ele é Espírito. Importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Voltando para a nossa parábola lá, finalizando. Um sacerdote passou de lado. Um levita saiu correndo. E o samaritano parou para ajudar. O samaritano, que tinha toda a sua crença enrolada, toda complicada, não entendia direito como que é a questão do Deus, como que é esse Deus que vocês tanto falam nessa lei, que é complicado, mas nós cremos nesse Deus também. Os samaritanos, que não eram merecedores do céu, ele parou para ajudar. E não só parou para ajudar, mas a parábola Jesus deixou bem detalhado o que ele fez. Pegou aquele homem, jogou no seu cavalo, tratou as feridas dele, levou para um local de repouso, deu dinheiro para aquela pessoa e falou, continue cuidando dele porque eu estou em viagem, mas vou voltar e passar por aqui, e o que for gasto a mais, eu pagarei.
Mas não foi o levita que fez isso, não? Mas não foi o sacerdote que fez isso, não? Não. Foi o samaritano. Foi o samaritano que fez isso. Jesus vai perguntar. Vamos ver no versículo 36 e 37. Lá, voltamos lá para Lucas, tá? Lucas 10. Lucas 10, 36 e 37. Jesus vai falar assim, não. Lembra do começo da história, do contexto? O doutor da lei perguntando. Ele vai falar assim, ó, qual desses três parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O próprio doutor da lei respondendo a pergunta que ele fez lá, ó. O doutor da lei responde, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vai e faz o mesmo. Qual tem sido a nossa adoração? Irmãos, vamos fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo. Não vamos ser cristão de fachada, não vamos ser cristão de igreja. Vamos ser servos de Deus. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Que as nossas atitudes possam falar por nós. Que os nossos atos venham demonstrar: esse cara é diferente. O que você é? Sou cristão, servo do Deus Altíssimo. Ah, bem que eu percebi que você era diferente. Não precisa você se vestir para demonstrar, nada contra quem quer se vestir. Não precisa você dizer para que as pessoas saibam, nada contra quem quiser manifestar. Mas que as suas atitudes possam resplandecer na vida das pessoas que precisam da nossa ajuda. Que as nossas atitudes sejam uma adoração a Deus. Que a nossa adoração não se limite nas quatro paredes. Que nós não venhamos sair daqui amanhã e dizer: ufa, já fiz a minha parte. Domingo que vem tem mais. Vou adorar mais domingo que vem. E a semana? E no seu trabalho? E no seu cotidiano? Eu vou finalizar com uma frase aqui que eu criei essa frase. Tomara que não seja heresia, mas se gostarem podem compartilhar ela depois. E vou finalizar com ela, né? Diz assim, ó, a sua adoração começa com a sua família. Ela se estende para os seus irmãos. Ela reflete aos seus amigos e alcança os desconhecidos. Glória a Deus. Foi inspirado. Que Deus possa nos usar para transmitir o Evangelho. Que Deus possa nos usar para a verdadeira adoração. Que é isso que Ele quer. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela paciência dos irmãos. Que nós possamos refletir o amor de Deus. Amém, meus irmãos? Amém.